Bueno, y ahora sí, directamente desde Punta del Este para Roberio de Literatura del Cangazo, cartón postal de Punta del Este. Roberio, esto es cartón postal de Punta del Este, la mano enterrada en la arena. Allá en el fondo vemos la playa, ¿tá? Estamos en el pleno Punta del Este, mucho tránsito. Quiero tratar de ser breve. Un abrazo a los amigos de Literatura del Cangazo, mucha gente por ser domingo. La mano con sus 5 dedos, escultura de un chileno hace muchos años y que quedó como cartón postal de Punta del Este. Abrazo grande a toda la comunidad de literatura en el Cangazo. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos exatamente para o local exato da gravação do programa número 1 da nova fase do Cangaço na Literatura. Nós gravamos aqui em 2017 e 2 anos depois nós estamos aqui de volta, 2 anos e meio depois mais ou menos, estamos aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre Cangaço. Eu estou aqui em frente à igreja, não preciso nem dizer qual é a padroeira, né, da igreja da cidade de Nossa Senhora das Dores, não tem nem como dizer. E eu estou hoje aqui para falar de um assunto muito interessante, que é sobre um dos processos que foi movido contra Lampião, né, o Virgulino Ferreira da Silva. Muitas pessoas não sabem disso, mas aqui em Dores, que era comarca de Capela, né, que aqui é a cidade vizinha e tem toda uma história, acabou movendo esse processo e eu vou falar um pouquinho dele. Eu estou aqui na presença do livro O Processo de Dores, de Paulo Gastão, né, ele selecionou e organizou aqui o livro. Em 2014 transcreveu todo o processo. Eu vou deixar aqui no Google Drive, para quem tiver interesse, eu tenho ele digitalizado, todo, completo. É um arquivo incrível da história do Cangaço. Se você que está lendo, né, esse livro também e tem a curiosidade de conhecer o processo assim na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você clicar no Google Drive e acabar baixando. Também eu vou ver com o professor Pereira. Pereira, você é o cara. Pereira que me mandou esse livro aqui. E talvez Pereira ainda tenha algumas edições. Se ele tiver, eu vou deixar aqui o número para vocês entrarem em contato e conseguirem, ok? Eu vou só ler aqui a nota preliminar escrita pelo Paulo Gastão, em memória de Paulo Gastão, né, gente? Os registros acerca do movimento cangaceiro têm mostrado uma realidade diferenciada desde que relacionada com os métodos convencionais vigentes. Sempre admiti penetrar no universo do judiciário e de lá transportar relatórios significativos, representativos e dignos de credibilidade incontestável. Os processos apresentam sistemática própria, porém divergindo mediante região ou estado. A documentação submetida a apreciações por parte do pesquisador está de acordo com o período em que foi instaurado. Precisamos analisar determinados condicionantes onde se faz necessário um esclarecimento. Ponto. No tempo do Cangaço, ou seja, desde a instalação do crime, vamos convencionar que todos os profissionais se regiam pelas regras pré-estabelecidas, vindo a ser utilizadas até 41, quando o novo Código Penal foi implantado. É o período onde encontramos as relíquias em cartório ou com pessoas de boa índole que protegem documentação de valor histórico. Este item impõe característica que passa a definir a forma de trabalho a ser executada. Mais uma vez estamos a usar esse artifício para designar a palavra não lida ou não identificada no texto. A repetição de palavra ocorre em 2 momentos do texto. 1. Fim de página, e para início da seguinte temos a duplicidade. 2. O
plural a falta de acentuação. 3. A disposição do texto na sua totalidade. Busca acompanhar a originalidade e a sistemática adotada aos processos. E 4. Durante toda a transcrição é mantida a ortografia da época. Sempre temos como dificuldade natural ser o processo manuscrito, causando, portanto, problema na leitura e identificação precisa do texto. Por outro lado, temos várias pessoas com participação direta a isso, ocasiona ortografia diferenciada, ocasionando problemas na transcrição. Com a apresentação de mais um trabalho, vamos aplicar rica documentação que representa com fidelidade os fatos ocorridos no universo do cangaço. Informamos outros sim que este documento não se faz acompanhado de nenhuma fotografia para documentar os elementos inquiridos no processo. A conduta estabelecida vem a salvar a memória de uma época, verificando-se o país pobre de memória. Com esta pequena parcela, nos sentimos alegres e gratificados por mais uma vitória alcançada. A força de vontade e dedicação nos darão abrigo para um futuro próximo. Estamos trazendo mais informações que haverá, sim, de forma definitiva, credenciar a história de homens valentes, arrojados e corajosos que faziam parte das volantes dos grupos de cangaceiros. Não podemos nem temos o direito de perdermos o bom da história. Precisamos sim legar às futuras gerações nossa efetiva participação e não esperar que outros venham realizar tarefas que somente a nós competem. Precisamos doar aos futuros pesquisadores boas veredas para que sejam transformadas em estradas amplas e recheadas de conteúdo representativo. Boa leitura a todos. Paulo Gastão, Mossoró, janeiro de 2014. Duas coisas que eu quero colocar aqui em pauta para vocês é a seguinte, né? Duas coisas que eu quero colocar em pauta para vocês. A primeira, algumas pessoas se argumentam assim, que nós vamos fazer os programas e lemos textos. Quem lê livro sabe que a gente tem que referenciar. O pessoal, você tem que decorar o texto e ir para o lugar. E, por exemplo, esse texto aqui de Paulo Gastão era para eu decorar o texto e chegar aqui e falar o texto como se fosse meu. Gente, jamais eu vou falar isso. O que eu falo, eu falo. O que eu leio, eu leio. E sempre cito as fontes, sempre cito as referências. Esse é o nosso cangaço na literatura e vai continuar assim. E antes de dar prosseguimento, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Cangaço na Literatura, que é muito importante. Também, ó, chegamos a 100 mil inscritos, né, gente? Também comprar o livro Rota Seca e o Zé Baiano. Aqui no vídeo tem o número de contato para vocês comprarem essas duas obras. E ajuda muito para a gente poder estar aqui hoje trazendo informação para vocês. Vocês têm que comprar os livros e ajuda o nosso canal de todas as formas. Então assim, essa é a primeira observação. A segunda, eu quero agradecer a Frederico Pernambucano de Melo, que recentemente numa de suas palestras ele disse assim que tem muita coisa no cangaço ainda para ser debatida, tem muita coisa para ser descoberta e ele dá o maior apoio aos novos pesquisadores que estão nessa luta. E aí? Escureceu? Voltou, né? E os novos pesquisadores que estão nessa luta para trazer mais informações para vocês que estão no conforto dos seus lares. É muito fácil estar reclamando, deitado aqui com o celular na mão, no conforto do lar. E a gente aqui com fome, com sede, cansado. Vocês terem só para ter uma ideia. Aqui, né? É o circo. Aqui, ó, nossa comida. Pelo menos o que eu comprei tá uma delícia. Então, recapitulando o que nós já falamos pra cá, em 1929 nós já falamos, Lampião passa em paz. Direto. Sobe, passa em Aquidabam, vai até a Fazenda Jaramataia. Essa história nós já contamos aqui no Cangaço na Literatura. Ele dá a volta, sai do estado, depois ele volta, atravessa o Rio São Francisco e aí ele vem descendo. Ele é recebido a bala em Capela, nós já falamos também aqui, e ele não entra aqui em Nossa Senhora das Dores. A cidade havia se protegido com as famosas trincheiras,
E aí ele vai e comete uma série de crimes, inclusive há o relato da morte de Elpídio, que é incrível. Então eu gostaria muito de ler o início desse processo. Claro, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem, para vocês lerem. Se quem quiser ele transcrito, ó, como está aqui, foi um trabalho incrível mesmo, incrível. Inclusive cita até Antônio Silvino é citado aqui no final, ó. Haja visto Antônio Silvino, que no seu tempo era tido como incapturável, não foi preso. Isso em 1932. Ó, Juízo Municipal da cidade de Nossa Senhora das Dores. AJP, autora. Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, réu. Processo, crime de homicídios. O escrivão Petronilo de Menezes Cotias. Autuação. Aos 31 dias do mês de dezembro de 1931, da era cristã da cidade de Nossa Senhora das Dores, da comarca de Capela, do estado de Sergipe, em meu cartório faço autuação de petição de denúncia que adiante se vê do que faço este termo. Eu, Petronilo de Menezes Cotias, escrivão, o escrevi. Delegacia de Polícia da cidade de Nossa Senhora das Dores. Autuação de uma portaria do delegado de polícia em exercício como abaixo se declara. O escrivão, Petronilo de Menezes Cotias. Processo crime de homicídio. Atuação. Aos 17 dias do mês de outubro de 1931, da era cristã, nesta cidade de Nossa Senhora das Dores, da comarca de Capela, do estado de Sergipe, do meu cartório, me foram entregues estes autos e faço a autuação da denúncia que adiante se vê do que faço esse termo. Eu, Petronilo, tal. Como o Paulo Gastão disse que é uma repetição, e isso é normal. Excelentíssimo senhor doutor juiz municipal desse termo, fica designado o próximo dia 27 do corrente para o sumário de culpa do presente processo, intimando-se as testemunhas, citando-se o denunciado e cientificando-se ao adjunto da promotoria, Nossa Senhora das Dores, 21 de dezembro de 1931, Nicanor Oliveira Leal. Agora que é a parte boa. Eu não vou ler todo não, eu vou ler só a pronúncia aqui, vocês vão ver que legal. Histórico. O adjunto da promotoria desse termo, usando as atribuições da lei, confere e vem perante a Vossa Excelência denunciado de Virgulino Ferreira, conhecido por Lampião, pelo fato delituoso que passo a expor. Então eu vou só ler o porquê desse processo contra Lampião. Agora eu deixo até inclusive uma pergunta no final. Acompanhe até o final que vocês vão ver a pergunta que eu vou fazer. Em a madrugada, vou ler todo como está. Em a madrugada do dia 16 de outubro do ano passado com PH, reparem, Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, acompanhado de seu grupo funesto, depois de ser rechaçado pela população de Capela, da cidade da Capela, demandou por terra desse município e, chegando bem perto dessa cidade, no local mais ou menos onde se conhece Cruzeiro das Moças, levou em sua companhia o infeliz deste processo, conduzindo ao lugar denominado Candial deste termo. Aí, depois das mais atrozes crueldades cometidas contra tão infeliz criatura, assassinou-a barbaramente, ferindo seu tórax com quase rendilhado de punhal e ainda queimando fósforos nas narinas do infeliz mártir que se chamou em vida Elpídio. Não contente talvez com as chagas que no corpo desventurado Elpídio fizera, regalando-se ainda ao feroz bandido, na sua sede de sangue e miséria, num repaste tétrico e malsinado, agravando os sofrimentos do assassinado com os ferimentos produzidos por arma de fogo, conforme consta no exame cadavérico de folhas, e como denunciado assim procedido, tendo cometido o crime previsto no artigo 294, inciso 1º do Código Penal, por ter ocorrido as circunstâncias agravantes no artigo 39 do mesmo Código, nos seus incisos 4º, 5º, 17º e as do artigo 41, incisos 2, 2º e 3º. Afere o adjunto da promotoria a presente denúncia, para fim de julgada, provada ser o denúncia do punido nas penas do referido artigo, e havendo prova suficiente contra o mesmo, requer-se que sejam intimadas para ver processar pelo crime acima referido.
pede-se a Vossa Excelência que, atuada esta, proceda-se os mais termos para a formação da culpa, inquirindo-se as testemunhas arroladas, a quais devem ser citadas para expor que no dia, hora que forem designadas. Olha as testemunhas: Pompílio da Silva, Manuel Martins Xavier, Sergina Maria de Jesus, Jason Teixeira de Vasconcelos, Antônio da Silva Leite, Cirilo de Souza, vulgo Cirilo Cezino, e Antônio Correia Lima, todas residentes nesse termo. Terminando, Nossa Senhora das Dores, 19 de dezembro de 1931, adjunto da promotoria Arthur Dias de Andrade. Delegacia de Polícia da cidade de Nossa Senhora das Dores, 16 de outubro de 1930, aqui. Então, gente, todo o acontecimento foi incrível. Agora, dia 31, eu vou deixar aqui a imagem aqui que está na tela. Esse programa é em homenagem ao que vai acontecer agora, dia 31 de outubro, na cidade de Petrolina, aqui, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Depois lá para Juazeiro e Petrolina, vai acontecer o julgamento de Lampião, que obviamente que não é o julgamento real. Esse aqui é real, lá vai ser uma encenação, mas com amparo da OAB, tem Ministério Público, tem advogados, tem juiz e tal. Vai ser algo extremamente real. O Cangaço na Literatura estará presente. Vamos gravar, vamos entrevistar, vamos fotografar, vamos filmar. Já falei gravar e filmar, que dá no mesmo. Mas eu gostaria muito de agradecer a todos pelo convite que nos fizeram e estaremos lá sim. E esse é o Cangaço na Literatura, com mais um programa para vocês. Lembrem, Processo de Dores, está aqui na descrição. Se inscreve no Cangaço na Literatura, compra o livro Zé Baiano e Volta Seca. E é isso, valeu, tchau. E a pergunta é, será se Lampião veio para ser julgado? A resposta fica com vocês. Será se ele veio? Valeu, tchau. É bonita, né, velho? E